Então, de 2 minutinhos ela vai aparecer lá. Entendi. Beleza. Começou. Ouvi já você. Maravilha. Já estão me ouvindo no YouTube? Que legal, pessoal. Graças a Deus. Obrigado, Gabriel. Deus abençoe. Ah, imagina. Continue abençoando aí. Tamo junto. Gente, que prazer, que alegria a gente começar essa aula para a gente falar de panorama bíblico. Semana passada a gente teve uma introdução ao tema, né? Eu expliquei a importância do panorama bíblico, a visão ampla da Bíblia, porque quando a gente entende o todo, na hora de a gente ler as partes menores, elas começam a fazer muito mais sentido, uma profundidade muito mais interessante, né? A gente começa a entender e valorizar muito mais cada capítulo e versículo, cada camada de texto. A gente vai estudando aí esses termos, vai tirando as dúvidas, tá bom? Quem tem novo aqui hoje com a gente é o Éder, é a Leninha, muito bem-vindos. Acho que o restante todos já estavam na aula passada. Tá me apoiando aqui a Paula, minha esposa, me ajudando aqui. E vamos em frente, amém? Alguém quer comentar alguma coisa antes da gente começar com o material? Senão a gente já vai orar para iniciar. Silas, só perguntar. Sim. Você chegou a mandar o convite para o Ariel, que ele falou que ia participar? Mandei Ele tá no sim. YouTube. Ele tá no YouTube, a Paula me falou aqui agora que ele tá no YouTube assistindo. Beleza. Que legal, né? As estratégias aí funcionando do jeitinho que vocês falaram. Tranquilo. Amém. Ô, Éder, acabei de compartilhar com você o material que o Silas mandou, que Isso. ele aborda nos estudos, beleza? Esse material aí, ele vai sendo desenvolvido ao longo do curso, né? Curso de Panorama Bíblico. E a gente tem aí um PDF com 5 páginas. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar as páginas 2 e 3. E na semana que vem, as páginas 4 e 5. E aí, depois eu vou mandar um material novo, que a gente vai começar a falar de Êxodo. Então, esse material que vocês receberam é o de Gênesis. Amém? Vamos agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por tantas pessoas, Pai. Todos conectados, estudando, aprendendo. Obrigado por cada pessoa que está chegando, quem está perseverando, continuando. Nos dá força, nos dá sabedoria para aproveitar o tempo, para estudarmos, para ficarmos alegres, em paz, que venhamos ter leveza, que possamos continuar aprendendo e ficando, sim, Deus, cada vez mais com conhecimento da palavra, para a gente viver o evangelho verdadeiro, colocar em prática na nossa vida. Então nos ajuda nessa noite, nos ajuda enquanto a gente estuda, enquanto a gente está aqui, Deus, dedicando esse tempo ao Senhor, que a sua bênção esteja sobre cada um, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Agora eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Que é o material que vocês já têm aí. Conseguiu? Tá indo. Primeira vez a gente vai lento, né? A gente vai lendo, vai vendo. Depois vai automático. Não é tão intuitivo como eu imaginava, não. Agora sim, vocês estão vendo aí a tela com o PDF? Não. Você vai ter que colocar lá como... Isso, você vai lá compartilhar lá pelo Meet. Isso, eu fiz isso no Meet. Aí eu coloquei para compartilhar. Não tá aparecendo para vocês ainda? Não. Então deixa eu parar de Ó, eu vou compartilhar a tela aqui, ver se você consegue ver. Eu vou de novo. Ó, eu tô compartilhando, você tá vendo ou não? Deixa eu falar uma coisa que às vezes dá um erro no Meet, que você, quando você seleciona a aba, não compartilha. Ah, tá. Então seleciona a tela inteira, aí vai.
Mas era o Gabriel. Não, tava Silas Prado. Tava eu? E só aparecia, abriu uma tela com o seu e tava o seu material lá. Aqui. Agora o Gabriel tá presente. Eu vou parar e vou começar de novo, tá? Em vez de apresentar uma guia, apresenta a tela inteira. Apresentar. Ecrã inteiro. Agora tá aparecendo tudo que eu vejo, né? Apareceu para vocês Isso, o agora tem PDF? material. Agora foi. Ah, tá bom. Vamos seguir então aqui. Bom, a gente chegou até a introduzir semana passada o assunto, porque eu acabei começando a falar, né, naquela pressa, naquela agitação do momento, falei algumas coisas, depois surgiram dúvidas, mas a gente vai retomar esse termo para ficar bem claro para a gente, porque é muito importante a gente ter isso esclarecido, tá bom? Então vocês estão vendo aí Antigo Testamento, o título, e esse primeiro parágrafo aí eu passei para vocês, né, que existe já o pensamento de que antigo é pejorativo, mas a gente não deve ter esse pensamento, tá? Antigo não é depreciativo, tá? É um conteúdo muito rico, muito importante que nós não descartamos. Então, o Antigo Testamento, apesar de a gente gostar de coisa nova e novo ser muito bom, não é algo para ser desprezado. Então, é algo muito importante a gente ter em mente, esse primeiro parágrafo aí. Os apóstolos, quando eles falam de Cristo e explicam a fé, eles citam várias vezes o Antigo Testamento. O próprio Jesus Cristo, quando ele se apresenta, quando ele vai ler o texto, ele lê o profeta Isaías, quando ele diz que ele foi chamado para proclamar libertação aos cativos. E ele lê esse texto na sinagoga. Então, o próprio Jesus fala o Antigo Testamento para falar de si mesmo. João Batista também, quando pergunta quem ele é, se ele é o Messias, ele fala, não, eu sou a voz do que clama no deserto. Tudo citação do Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento ele é muito importante para a nossa fé. Então, esses dois primeiros parágrafos aí são sobre isso, sobre a importância de nós valorizarmos o Antigo Testamento e que existe o pensamento de alguns teóricos dizendo que ao invés de antigo, chamar de primeiro seria mais adequado. Mas aí pode acontecer um outro erro, que seria você começar a chamar o Novo Testamento de segundo e alguém dizer que primeiro é melhor que segundo. Então, nada disso deve ser feito. Então, nem o antigo é mais importante do que o novo, nem o novo deve ser desprezado também por causa do antigo, nada disso. Os dois, eles se complementam. Jesus, ele está, o nascimento e a morte de Jesus está ali, dividindo os dois. Né? Jesus é o centro, e é muito importante o antigo que aponta para o antivírus está interrompendo aqui. O Antigo Testamento que aponta para o Messias no futuro, e o Novo Testamento conta sobre o Messias e aponta para o evento, né, de nascimento, de pregação do Evangelho, morte e ressurreição de Cristo. Então a gente tem tudo apontando para Cristo e ele é o principal. Eu já falei para vocês algumas vezes que não é a Bíblia que me fez ou me faz crer no Messias, apesar de apontar para ele, mas é os feitos do Messias que me faz crer na Bíblia. Não é todo mundo que vai ter essa compreensão. E eu já falei para vocês aqui também que essa pluralidade de ideias ela é boa. Então tem alguns cristãos, por exemplo, cristãos que são messiânicos, judeus messiânicos, uma vertente de cristianismo. Para eles a Bíblia ela é importantíssima. A Torá tem um valor assim absoluto e aponta para o Messias. E todas as revelações que tem na palavra para eles são litúrgicas e válidas de um jeito que para nós, né, na compreensão do outro, é um pouco diferente. Então a Bíblia ela é fundamental, é a palavra de Deus,
né? Como o protestante tem como muito válida a questão de solas escrituras, né? A autoridade que tem nas escrituras, mas o que faz eu crer nas escrituras, nela toda, de Gênesis a Apocalipse, é que Jesus morreu e ressuscitou e apareceu para muitas pessoas, e o testemunho disso também é feito pelos seus apóstolos e demais discípulos que também pregaram e morreram dizendo que a mensagem é verdadeira, Jesus Cristo ressuscitou. Então é só para ilustrar um pouquinho aí esse pensamento. Alguém quer fazer alguma pergunta ou comentário nesse trecho? Aproveitar agora essa introdução ao Antigo Testamento. Não? Todo mundo me ouve bem aí? Sim, sim. Show. Sim. Perfeito. Vamos lá então. Tem algumas considerações que a gente precisa fazer, né? Porque da onde vem o Antigo Testamento? O Antigo Testamento, que consta na nossa Bíblia protestante, Bíblia que tem 66 livros, ele é extraído, né? Ele vem da Bíblia hebraica. Essa Bíblia hebraica ela foi fechada, né? Esse cânon, né? Esse conjunto de livros sagrados veio dos judeus. Então, já no tempo de Jesus, já existia, cerca de 300 antes de Cristo, já estava fechado esse compilado de livros hebreus. E esse compilado de livros hebreus, ele é chamado por eles de Tanakh, que é um acrônimo, né? A junção do começo de algumas palavras. Torá, Nevim e Ketuvim. Torá é o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia. E o Nevim, ele é os profetas, ou videntes, né, dependendo da tradução que eles fizerem do hebraico. E Ketuvim são os sapienciais, são os livros de sabedoria, como Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Então, eles têm já essa divisão. O que tanto a Igreja Católica Romana como os protestantes fizeram? Pegaram esse compilado pronto já dos judeus, nosso Cristo era judeu, a profecia, né, o Messias esperado está na Bíblia hebraica, então a gente assimilou e faz parte da nossa Bíblia. Então é assim que foram escolhidos esses textos. A gente tem aí no último parágrafo a discriminação da separação que nós fazemos, nós cristãos fazemos, porque os hebreus separam então a Bíblia hebraica em 3 partes, nós separamos diferente, separamos aí como Pentateuco, históricos, poéticos, profetas maiores e profetas menores. E eu pedi para vocês, o pessoal que estava com a gente na aula passada, anotar quais são os livros do Pentateuco, quais são os históricos, os poéticos, profetas maiores e menores. Algumas pessoas já me mandaram no WhatsApp, tudo certinho. Quem de vocês aí que fez e que não me mandou? Eu fiz e não mandei. Ah, excelente. E conseguiu entender, pegou tudo, aprendeu? Eu não sei se tá certo, eu não quis colar da internet, eu fiz Ah, legal. olhando um a um mesmo, então tem uns aqui que eu tô na dúvida, outros eu não sei. Vamos aproveitar então esse seu trabalho aí, vamos esclarecer isso? Claro. Então me fala, Renato, totalmente voluntário, né? Então, lembrando que não tem nenhum problema a gente estar equivocado, todo mundo aqui está aprendendo junto, tá bom? Me fala quais são os livros do Pentateuco, Renato? Vamos lá. Pentateuco acho que não tem como errar, né? São 5 iniciais. Vai Exatamente. Gênesis a Deuteronômio, né? Isso mesmo. E Aí, quais que você marcou como históricos? históricos, vamos lá. Com certeza eu coloquei de Josué até 2 Reis. E eu fiquei na dúvida se de 1 Crônicas até Jó também é históricos. Então a gente já resolve isso agora. Históricos vai até Esther. Até Esther.
a gente pode ter uma ideia na razão maior do livro e a mensagem que ele transmite, né? A estrutura. Eu digo razão maior por quê? Porque alguns livros, eles têm mais de uma característica. Então não dá para dizer que ele é poético e não é histórico, ou que é uma carta, mas não é um evangelho. Acaba acontecendo isso de ter mais de um gênero literário no mesmo livro. E isso é normal, né? A expressão que usam é que essa categorização não é estanque, né? Ele pode ser mais de uma coisa. É uma coisa, mas também é outra. Então, os livros históricos vão de Josué até Esther, que contam histórias, né? História do povo hebreu. Algumas histórias aí são do tempo que eles ainda não tinham rei. Alguns começam, né, a partir de 1 Samuel a contar um período de reinado, da monarquia em Israel. Mas fiquem calmos, a gente vai chegar lá, tá bom? A gente ainda nem começou Gênesis, tá? Fiquem calmos. Aí a gente tem as crônicas. As crônicas, elas foram escritas depois de 1 e 2 Samuel. E acabam repetindo, muitas vezes, relatos de 1 e 2 Samuel. Essas crônicas, elas foram compiladas ali no período pós-cativeiro babilônico. Aí tem Esdras e Neemias, também pós-cativeiro, e Esther, uma história que se passa no cativeiro, quando eles já não são mais cativos da Babilônia, mas fazem parte ali, né, foram assimilados pelos medos, né, pelos povos chamados medos, da Média. E aí começam os poéticos com Jó. Né? Jó, que é muito comum as pessoas terem dúvida. E Jó entra entre os poéticos, sim. É bem interessante o livro de Jó. Quando a gente chegar lá e for analisar a mensagem profunda de Jó, é algo muito fascinante para nós cristãos. Salmos. Agora sim, Renato, vai, retoma, porque já esclarecemos a dúvida. Tá Quais certo. são os poéticos, então? Poéticos vai ficar de Jó até Cânticos. Isso, cânticos também chamado de cantares, perfeito. E aí os profetas maiores? Profetas maiores, aí fiquei na dúvida também. Começa em Isaías, e aí vai... Aí eu não sei até onde vai. Eu falei que pode ir até Joel ou até Miqueias. Fiquei na dúvida ali. Entendi. Vai até Daniel. Porque fica assim, né? Isaías, Jeremias... Lamentações fica como um apêndice de Jeremias, que é Lamentações de Jeremias. Aí Ezequiel e Daniel. E por que eles são grandes? Não por relevância histórica, nem por serem mais importantes, mais poderosos, não é isso. É o tamanho do texto. Por causa do tamanho do texto, eles são chamados de profetas maiores, os livros maiores. E depois os profetas menores, que aí não tem como a gente errar, né? Se acabou em Daniel os profetas maiores, aí todos os demais são chamados os profetas menores. Todo mundo pegou aí, entendeu? Sim. Legal. Quem não fez ainda esse exercício, eu pedi para vocês fazerem como um método de fixação, porque se eu ficar só falando quais são, nunca vai ser igual você ir lá e trabalhar e separar qual que é qual. Nunca vai ser igual. Então, fica fixado aí esse aprendizado. Quem quiser me mandar, depois pode mandar, tá bom? E vai contar a nota mesmo quem entregar atrasado. Eita. Vamos iniciar aqui o conteúdo, então, de Gênesis. Pentateuco está aqui, na primeiro parágrafo a gente já falou sobre quais são eles. Aí tem um comentário aqui bem legal, que é quem escreveu, né? A tradição cristã, ela vai dizer que é de Moisés. E até na Bíblia tem a expressão chamando esses textos de Moisés, né? Os textos, eles... Por quê? Porque Moisés é um personagem muito importante nessa época. Ele é proeminente, né? Ele se destaca. É muito grandiosa a história dele, realmente, muito importante. É por isso esses 5 primeiros livros a tradição cristã atribui ao Moisés. Mas é fundamental a gente entender que a literatura antiga,
não tinha essa grande preocupação em assinar os textos com a verdadeira, né, autêntica autoria. Era muito comum, e não era considerado também errado, você atribuir a autoria de um texto a outra pessoa. Era até um método de valorizar o texto, dizer que foi um grande personagem do passado que escreveu o texto. Então é algo muito comum. Então a gente dizer que Moisés foi quem escreveu todos os textos não é uma afirmação acadêmica, nem arqueológica. É uma afirmação da tradição cristã. A tradição cristã que atribui a ele por sua importância e porque era muito comum a oralidade, né? Os textos serem falados, os escritos nesse período que os israelitas eles estavam passando por essas experiências, os escritos, né, os textos, eles eram feitos em pedra, em madeira, em tábuas de cerâmica. E por isso que a gente vai ter, por exemplo, os 10 mandamentos escritos nas tábuas da lei. Porque naquela época não haviam ainda os pergaminhos, os papiros, muito menos papel, nem a imprensa, né, como a gente conhece hoje. Então pode imaginar aí que o trabalho para esculpir um texto era muito difícil, né? Quando a gente vai estudar aí o Antigo Egito, por exemplo, os arqueólogos veem aqueles hieroglifos, né, aquelas marcações feitas na pedra, e aí estudam uma escrita antiga. Então a gente dizer que um texto foi escrito pelo Moisés e carregado no deserto e preservado, seria uma ingenuidade a gente achar que tudo aconteceu como é nos nossos dias, com a facilidade que a gente tem, né, de compartilhar um texto como a gente está fazendo aqui agora. Era muito diferente. Por isso a gente tem aí, né, a academia vai dizer, olha, os textos do Pentateuco, esses textos que a gente está estudando agora, eles foram sendo escritos por muitas pessoas por causa da tradição que eles ouviam, passada de pai para filho, né, de mãe para filho, e aí era passado de geração em geração, e eles foram compilando, foram escrevendo essa obra maravilhosa que a gente ama tanto. Vamos começar Gênesis. Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida sobre o que a gente falou até agora? Ninguém? Bora lá então. Vamos. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, né? Ele conta o início da humanidade, até a origem do povo hebreu e a ida deles para o Egito. E aí começa Gênesis com o relato da criação. E é um texto que muitas pessoas elas polemizam, né? Eu lembro que uma vez no trabalho me falaram que era um conto da carochinha, né? Só que não é isso. É um texto precioso, um texto muito importante para nós. E se é importante para nós, imagina o quanto era importante no passado. Porque hoje é muito fácil a gente que tem as descobertas aí, né, das teorias, tanto o Big Bang como a teoria da radiação de fundo das micro-ondas, todas as descobertas científicas que são feitas, que falam, né, da expansão do universo e a origem da vida, para nós hoje é uma realidade totalmente diferente. Mas imagina as pessoas que precisavam de um sentido, precisavam de uma referência, de onde viemos, para onde vamos. E aí o relato da criação atendia à necessidade daquele povo naquela época. A gente querer ler hoje esse texto com as lentes da nossa época é um equívoco. A gente precisa entender, né, a importância, a força desse texto para um povo que era um povo campesino, um povo que trabalhava na terra, pastores que cuidavam de rebanhos, de animais, né? Então, assim começa aí a nossa leitura do relato da criação. O primeiro capítulo, lendo aqui o parágrafo, logo depois aí do título A Criação, o primeiro capítulo tem uma perspectiva litúrgica, cosmológica, interesse nos céus e nos astros, né? Muito bem organizada, ela é monótona, repetitiva, né? Fica falando várias vezes, né? E foi a tarde, e o dia,
e a tarde e amanhã, desculpa, o primeiro dia, e foi a tarde e amanhã, o segundo dia, e vai se repetindo numa liturgia, uma repetição, numa rima também, rima de ideias. E é interessante a gente observar que a atenção estava nos astros, no primeiro capítulo, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí, quando chega ali no quarto dia, criou o sol e a lua, né? O astro maior para governar o dia e o menor para a noite, e as estrelas. E aí a gente tem em meio a tudo isso a criação da vida na terra. Quando a gente vai para o capítulo 2, a perspectiva ela muda. Né? A perspectiva no capítulo 2, agora estou lendo o segundo parágrafo aí, depois do título A Criação, a perspectiva é de um trabalhador rural. E aí a gente tem, neste relato, né, já a criação do homem e da mulher, e quando a gente entende que era um povo trabalhador, de roça, né, um povo camponês, aí a gente entende com outra profundidade esse texto aí de Gênesis capítulo 2, versículo 5, como eu destaquei aí, que o texto diz assim: ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Né? A gente hoje, a gente olha esse texto e acha algo trivial, algo comum. Mas nessa época do texto, esse trabalho do solo era um trabalho principal, um trabalho fundamental, como é hoje, mas um trabalho principal. Né? Era o grande trabalho era esse, fazer a terra produzir o seu alimento. E a perspectiva agora gira em torno do propósito do ser humano. Né? Deixa eu destacar aqui para vocês. A perspectiva agora gira em torno do propósito do ser humano, seu lugar na criação, tendo sido feito da terra, se alimenta do que a terra produz. Então você está falando aqui de uma forma que a gente hoje acaba deixando passar, né, despercebido algumas coisas, mas cultura, está tudo ligado à terra, né? Cultivo, tudo está relacionado à terra. Né? E quando a gente vai para o terceiro capítulo, no terceiro capítulo, a narrativa da queda novamente é em torno do assunto que é o que a terra produz, porque né, eu creio que todos vocês já conhecem esse texto, mas diz assim que havia uma árvore que o homem e a mulher não poderiam comer daquele fruto. Mas eles, teimosos, né, foram lá e comeram. E o que Deus disse era que se eles comessem daquele fruto, eles morreriam. E olha que interessante, porque é novamente girando em torno do que a terra produz. E a gente só entende essa importância quando a gente consegue se colocar no lugar das pessoas que tinham essa tradição oral e escreveram esse texto. Falar, a terra é muito importante, muito preciosa. E aí o desenrolar da trama, né, essa última linha aqui, vai até os filhos de Adão e Eva, porque Adão e Eva são expulsos do paraíso, porque comeram desse fruto que não poderiam comer. E aí os filhos dele também faziam a oferta deles a Deus com o que a terra produzia. Né? O Caim oferecia do que a terra produzia para ele de alimento, e o Abel era um pastor, cuidava das ovelhas dele ali, né? E as suas ovelhas naturalmente precisavam de pasto e se alimentar do que a terra produzia. Então, tudo gira ali em torno da terra. É essa a perspectiva que a gente precisa ter e entender. E aí, quando acontece, por causa de um conflito ali, inveja, acontece o assassinato, né? O primeiro ser humano que nasce do primeiro casal, no relato bíblico, ele mata o segundo que nasce. Né? E isso revela para a gente, né, aqui no começo
de todo o panorama bíblico, a queda do ser humano. Se a gente tem Adão e Eva pecando, comendo o fruto, desobedecendo a Deus, a gente tem agora o primeiro ser humano que nasce, ele mata o segundo. E isso mostra pra gente o tamanho da queda e o tamanho da necessidade de redenção, de salvação da humanidade. E a importância da mensagem de salvação, né? Então a gente tem aqui nesse começo da Bíblia já um impacto muito grande. Não parece otimista, não é? Me digam, parece otimista esse relato? Não. Não parece. Então aí o ser humano precisa demais de Deus, precisa muito de Deus. E quero aproveitar esse tempo agora que a gente tem para a gente refletir sobre isso, a gente conversar sobre essa perspectiva, essa cosmologia aí. O que é cosmologia, gente? Deixa eu explicar isso para vocês. Quando a gente pensa na origem da vida, na criação, hoje a gente tem um monte de descobertas científicas que nos dão base, né, que sustentam o que a gente acredita. E tanto a teoria da relatividade do Einstein, as descobertas dos cientistas ali na década de 20, né, dos físicos, trouxeram muitas novidades para a gente. Mas esse povo, os hebreus e outros povos antigos, eles não tinham isso. E eles precisavam de uma narrativa que desse sentido para eles, para a existência, que explicasse a origem. Então, a gente se apegar hoje ao texto e querer que ele seja literal, que ele responda dúvidas da atualidade, é extremamente injusto com o texto, né? É até um exagero nosso querer que um texto de 1.200 anos antes de Cristo, ou que possa ter sido escrito até 600 antes de Cristo, responda questões, né, da mesma maneira que as questões são respondidas hoje. Renato levantou a mão. Pode falar, Renato. Oi, Silas. Oi. Eu tenho duas perguntas, mas uma você já está tratando agora. Pode fazer a pergunta, me ajuda. Eu achei sensacional, porque isso era uma das questões que ficava na minha cabeça, esse paralelo entre a fé e a ciência, né? Mas eu acho que você trouxe muito bem que é uma questão de perspectiva da população da época e não necessariamente que um contradiz o outro, né? Exatamente. A minha outra dúvida seria, na verdade, não é uma dúvida, mas talvez esse é até um pouco bobo, mas eu vi um vídeo um tempo atrás no TikTok de um estudioso também, um teólogo da Bíblia, e que ele trouxe uma interpretação do caso, né, do fruto proibido, do Adão e da Eva, e que, na verdade, assim como praticamente tudo na Bíblia, né, que traz metáforas e é escrito de uma forma para a população da época entender, né, esse evento também foi uma metáfora, né, e não literal, e que, na verdade, o fruto dizia respeito ao ato sexual. E eu não lembro do jeito que ele explicou, né, mas eu lembro que eu vi o vídeo e fiquei, nossa, faz muito sentido. Eu não sei se você sabe. Acho que sei, se eu sim. concordo. Se eu não me engano, esse vídeo também a Leninha, que está aqui na aula, ela me mandou. Eu acho que é o mesmo. E eu não concordo com essa percepção de que o problema do ser humano e o pecado original seja a relação sexual. Na verdade, o que eu creio e a maneira que nós podemos compreender é que foi algo abençoado por Deus ali entre o casal, Adão e Eva, que não faz sentido. Se ele tem ali a humanidade para que ele... Se não é bom que o homem esteja só, aí ele vai e
traz a mulher e proíbe os dois de viverem completamente a vida deles de casal, assim como os outros animais, não faz sentido, em minha opinião, tá bom? Mas muito disso vai entrar na questão de compreensão, e já deixo aqui claro que a minha interpretação de Gênesis não é literal, né? Eu não acredito que tudo na Bíblia é literal, e Gênesis também não, mas é a verdade. Só que a verdade explicada de uma maneira que nós conseguimos entender. E o que me fundamenta é que Jesus disse que não é para mexer em nada, nem a menor letrinha é para tirar. Então, é do jeito que está ali. Agora, interpretar literalmente, gente, não funciona, né? A gente precisa, né, nesse momento, refletir, entender a importância do ensinamento e como ali mostra a necessidade de redenção para o ser humano, e que ali é verdade mesmo, porque o ser humano ele desobedece a Deus desde o princípio. É isso que o texto está ensinando. O texto está ensinando que os irmãos eles se matam. Os irmãos eles são cruéis. Né? Está mostrando a necessidade de redenção, de salvação. A Leninha fez um comentário aqui e eu não consegui ver. Ela comentou que as pessoas só se escandalizam com pecados sexuais, se os demais cometidos não sejam pecado. Exatamente. Esse é um problema que a gente tem na história da igreja. Né? Algumas coisas são vistas com maus olhos, quando na verdade são bênção de Deus. E é claro que em muitos momentos essas coisas foram deturpadas, né? Foram de várias formas foram prejudicadas por causa da influência do mal, né? É o problema do mal que há na Terra, que há entre a humanidade, que por isso que Jesus ele é essencial, ele é o nosso resgatador, que paga a nossa dívida e nos salva. Como ele mesmo disse, é impossível para o homem ser salvo, mas não há impossíveis para Deus. Então é por isso que ele é essencial, fundamental. E voltando lá no paralelo que a Isa citou, da fé e religião, quando a gente pensa em cosmologia, cosmologia é o estudo da origem do universo e da vida. Quando a gente pensa os textos bíblicos, algumas coisas são fascinantes, porque por mais que esses textos eles não sejam literais, eles têm verdades ali e coisas que são paralelos e batem muito bem com as descobertas mais recentes. Isso é muito interessante. Por exemplo, quando você tem o texto dizendo que não havia luz e Deus disse, haja luz. E hoje, né, a teoria do Big Bang, uma das coisas que ela afirma é que existiu um período chamado de Era das Trevas, em que não havia luz. E é muito louco também, eu recomendo vocês verem o experimento de luz do William Young. Se não me engano é o William Young, depois eu mando para vocês, para não ter dúvida. Mas a luz é um mistério que o Albert Einstein não conseguiu explicar e ainda hoje não é explicado, porque a luz ela é partícula, mas mesmo sendo partícula, que é uma matéria, ela se comporta como onda, ela se propaga. Então você tem a onda sonora que se propaga, mas ela não é partícula. Aí você tem os vários comprimentos de onda, mas não são partículas. Mas a luz ela é partícula e ela se comporta como onda. E aí nos experimentos que são feitos, a luz ela é indecifrável. Ainda hoje a luz não é decifrada. É bem interessante. A gente não compreende muito bem como ela funciona. Algumas coisas absurdas sobre a luz é que a velocidade da luz ela é absoluta. Ela se move na velocidade máxima e não tem velocidade maior do que a velocidade da luz. São descobertas atuais fascinantes. E aí você tem aquele povo, naquela época, né, esse texto do relato da criação, capítulo 1, a compreensão que eu tenho é que ele foi escrito no período de cativeiro babilônico, como uma resposta para as religiões da época, que diziam que os deuses eles eram o sol e as estrelas. E aí o texto dos sacerdotes que escreveram esse relato, eles dizem, não,
os deuses não são estrelas, e inclusive esse sol e as estrelas foram criação do verdadeiro Deus. Então é essa compreensão que eu aprendi na UMESP e que eu acredito que seja verdadeira. Que quando a gente for estudar cosmologia e se aprofundar nesse assunto, a gente vai bater na tecla do princípio antrópico, que o antropo, né, é o ser humano. Então esse princípio vai dizer que se o ser humano não é a razão da criação do planeta Terra e do universo, ele é a cereja do bolo, porque tudo que existe, tudo que foi feito, no final coopera para essa vida, para o desenvolvimento da vida, né, do ser humano, que é extremamente complexo. Então, essa é a compreensão que a gente tem criacionista, mas que entende que as descobertas científicas são um paralelo com a nossa fé. Então, a gente é criacionista, crê em Deus sim, mas as descobertas científicas, elas não anulam Deus, elas explicam os processos. E outra coisa importante, não é porque a gente não tem uma resposta que a gente fala, foi Deus. Porque aí a gente cria o Deus das lacunas, né? O Deus dos gaps. Se eu não tenho resposta, eu falo que foi Deus. E aí quando você descobre a resposta, você vai lá e fala, matei Deus. Não, não é assim que funciona. Eu acredito que Deus é um Deus de processos e que faz as coisas serem possíveis, né? E tudo ainda é muito misterioso para nós, né? Ainda hoje, com todas as descobertas que a ciência fez, atualmente está em xeque a questão do Big Bang. Eu fui lá e estudei tanto o Big Bang para relacionar e entender, né, fazer esse paralelo. A UMESP me ensinou tudo e agora o telescópio Hubble vai lá e fala assim, ó, a gente tem que rever isso aí. Ó, o pessoal tá avisando aqui que tem 10 minutos de live. Gente, se cair, não vai cair, a gente vai encerrar antes, tá bom? Mas se cair e vocês quiserem tirar alguma dúvida a mais, me chama no WhatsApp e eu esclareço, tá bom? Voltando lá para o que eu estava falando, atualmente o telescópio Hubble está fazendo descobertas, né? Por quê? O que acontece? Como eu estava falando antes para vocês, a luz ela tem uma velocidade absoluta e ao contrário do que a gente imagina, quando a gente vê alguma coisa, vê um objeto, por exemplo, eu vejo o celular, o que a gente imagina é que o meu olho vai até o celular. Mas, na verdade, o fenômeno que acontece é a luz traz a imagem do celular até o meu olho. E aí tem um tempo para isso acontecer. Dependendo da distância, tem até um delay, né? E quando a gente olha para as estrelas, a imagem da estrela demora muito tempo para chegar na gente. E o Hubble ele está olhando para eventos que aconteceu há milhões de anos. E aí as descobertas recentes estão colocando em xeque a teoria do Big Bang. Então é algo que está sendo investigado, estudado. Como eu sou teólogo, não sou físico teórico, eu tenho que esperar eles fazerem as descobertas para a gente ter respostas que façam sentido para a nossa fé, né? E entender que as descobertas elas não anulam em nada os textos bíblicos, mas podem ser facilmente interpretados, entendidos, né? Pode falar, Renato ou Isa, quem quer fazer a pergunta aí? Vamos lá? É só deixar uma frase mesmo que eu ouvi há alguns anos e eu carrego essa frase comigo. Falou, nem quem escreveu, mas eu ouvi falar que a ciência ela veio para poder explicar Deus. Então a ciência ela vai evoluir tanto que tudo que está escrito vai ser comprovado pela ciência. Amém. No nível de comprovar o que está escrito é porque a ciência ainda não está evoluindo bastante, mas que um dia ela vai estar a esse ponto de conseguir explicar tudo o que está escrito. Não sei quem falou, mas eu escutei isso há alguns anos e eu carrego isso comigo. E em cada evolução que eu vejo da ciência, essas coisas assim, eu consigo ir relacionando mais, isso faz mais sentido para mim.
Só queria compartilhar mesmo. Para mim também. Tem uma frase, eu não lembro de quem que é também, mas diz que as paralelas se encontram no infinito, né? Que a fé e a ciência é certeza que no fim a ciência vai concordar, porque é a nossa convicção, né? A nossa convicção que é verdade. Então, no fim, não vão se contradizer. E até hoje, né? A gente, por mais que a gente tenha alguns percalços, né? Algumas pessoas não sabem lidar com a diferença de pensamento, algumas pessoas brigam. Eu acredito muito na conciliação. Nós temos que aprender e desfrutar da ciência e também aprender e desfrutar da nossa fé, né? Porque é bênção demais de Deus para nós, a nossa espiritualidade, né? A nossa vida com Deus. É comprovado, né? Que é bom para nós. Então, isso é indiscutível. Gente, essa aqui é uma abordagem panorâmica. Então, a gente falou aí da criação, da queda do ser humano. Espero que tenha ficado claro para todo mundo a força desse texto, dos capítulos 1 e 2 de Gênesis, para nos ensinar que o ser humano precisa muito de redenção e de salvação, desde sempre, né? O texto, então, fica a mensagem para vocês analisarem e avaliarem se é literal ou não. Ninguém é obrigado a decidir isso agora, principalmente quem está iniciando na caminhada. Fique em paz. O importante é saber que é certo, é verdade o texto. Agora, a questão de ser literal é da interpretação. E eu considero ele uma lição, algo escrito ali com muita sabedoria pelos hebreus e que nos faz refletir sobre a nossa necessidade de Deus. E a gente vê, desde o começo, o que a gente vê hoje, desobediência a Deus e a maldade contra o próximo. Alguém mais quer fazer perguntas, comentar? Falar que não entendeu nada? Ô, Silas. Fala aí, meu irmão. Então, o meu assim, o quanto é saudável ou não a gente fazer esse paralelo entre a ciência e a fé, ou isso se torna uma coisa particular de cada pessoa? Porque assim, o que você pensa sobre? Excelente pergunta. Eu considero super saudável você, na medida da sua curiosidade científica, você investigar. Então, não adianta você não ter curiosidade e se sentir obrigado a ver o que está acontecendo no mundo. Agora, se você é curioso e gosta de saber sobre as descobertas recentes, você se aprofunda no tema. Agora, o que eu vou dizer para nós cristãos é essencial o conhecimento da Bíblia e a interpretação profunda do que o texto está dizendo. Você não só bater o olho e dizer, olha, aqui diz que o homem lavrava o campo, só isso. Não. Aí você precisa pensar, olha, a terra ela é muito importante para o ser humano, né? E você entende, né, a complexidade daquele momento, daquele texto, e que da terra veio a vida e também da terra veio ali a tentação e a morte. Aí você interpreta aquele texto, se aprofunda naquilo. Eu acredito que é fundamental para o cristão. Não tem como você não aprender mais sobre Deus sem meditar muito nas Escrituras. Então é extremamente saudável você ser muito curioso sobre a Bíblia e querer entender por que foi escrito aquilo, para quem foi escrito, né? E tirar ali lição para a sua vida, para você ter sua caminhada com Deus. Não diria que é obrigatório para todo mundo saber todas as respostas, tá bom? Mas o que vai acontecer? Ao longo da sua jornada, da sua caminhada, você vai querer pregar para pessoas. E pessoas vão dizer que você está errado ou que o texto é mentira. E aí é importante você estar bem embasado para dar uma boa resposta. Então, por isso que é legal você ter a curiosidade científica e você estar aprofundado, né, enraizado na palavra, para você ter conteúdo para responder às pessoas.
E isso é muito saudável. Isso sim é muito importante. Não, perfeito. Aproveitando sua caminhada tão longa, tão vasta já no cristianismo, você encontra muito confronto em relação a isso? O embase, igual você acabou de falar, o embase científico e a pessoa te confronta, o de fé e a pessoa te confrontar com ciência. Você tem muito confronto com isso? Eu não tenho muito confronto porque normalmente as pessoas elas gostam de rivalizar com quem não estuda, né? É muito comum você ver uma pessoa ela confrontar alguém que não é maduro o suficiente, né? Porque ela acha que vai fazer outra pessoa mudar de ideia. E eu não tenho nenhuma intenção de debater com as pessoas para oprimir ou obrigar alguém a mudar de ideia. Então, não tenho um problema, uma dificuldade, mas já aconteceu assim no passado, quando eu ainda não tinha estudado tanto, de eu não ter respostas. E aí era um momento difícil, porque a pessoa ela te confronta e você não sabe o que responder, né? E aí a pessoa vem armada. Então, por isso eu digo, é interessante estudar e aprender. Mas depois que eu me formei, hoje eu digo, sou teólogo, quando alguém me faz uma afronta, eu vou e respondo com o que eu estudei. E a pessoa normalmente fica sem outra resposta e acaba o assunto. Acabou a live. Acho que sim. Vocês estão me vendo, me ouvindo? É. Uhum. Vai desconectar, né? Uhum. Vamos ver o que encerrar ali.